O misterioso caso de Brian Shaffer aconteceu em 1º de abril de 2006. Ele era um estudante de medicina da Universidade Estadual de Ohio, quando decidiu ir a um bar local com seu amigo para comemorar o início das férias. Porém, ele acabou sendo visto por câmeras de segurança no local e algo estranho aconteceu, e ele nunca mais foi visto. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Filho de Randy e Renee Shaffer, Brian nasceu em 25 de fevereiro de 1979, em Pickerington, Ohio, nos Estados Unidos. Ele também tinha um irmão mais novo chamado Derek Shaffer. Ele se formou na escola secundária local em 1997, e 6 anos depois, ele se formou em microbiologia. Depois disso, Shaffer começou a estudar medicina no College of Medicine, em 2004. Brian era considerado pelos colegas e amigos uma pessoa muito divertida. Ele gostava bastante de esportes e adorava tocar violão e guitarra. A música era muito presente em sua vida. Ele até chegou a fazer uma tatuagem da banda Pearl Jam em seu braço direito, e dizia que apesar de sua decisão de seguir carreira com a medicina, sua verdadeira ambição era seguir carreira na música. Durante seu 2º ano na faculdade, ele acabou tendo um baque em sua vida, pois sua mãe acabou falecendo de um raro tipo de câncer chamado mielodisplasia. Todos de sua volta disseram que aquilo foi muito forte para ele, e que embora parecesse estar lidando bem com isso, escondia seus reais sentimentos, pois ambos eram bem apegados. Durante o tempo em que cursava medicina, ele começou a namorar Alexis Vanuger, que também cursava medicina. Eles estavam juntos há mais ou menos um ano e estavam planejando uma viagem para Miami, em início de abril de 2006. Os amigos acreditavam que ele iria pedi-la em casamento nessa viagem, pois ele vinha dando pequenos indícios de sua vontade. Brian marcou a viagem para dia 3 de abril de 2006, pois queria finalizar as provas da faculdade uma semana antes, e pegar o início das férias para descansar um pouco. Chegamos então em 31 de março de 2006, dia onde tudo aconteceu. Nesse dia, Brian e seu pai saíram no início da noite para jantar e comemorar o final das provas. Seu pai notou que ele estava muito cansado. Na verdade, parecia exausto, pois foi uma semana corrida e muitas noites ele havia entrado estudando sem parar. Seu pai até sugeriu que ele não saísse naquela noite, pois deveria ir dormir um pouco e descansar. Porém, ao mesmo tempo, queria que ele também aproveitasse seu tempo de férias. Então, às 9 horas, Brian foi para um bar chamado Unglituna Saluna, um pub que ficava próximo à faculdade. Lá ele acabou encontrando seu amigo chamado William Florence. Eles ficaram lá um pouco, e por volta das 10 horas, Brian ligou para Alexis, que não pôde ir com ele, pois estava visitando seus pais em Toledo. Os dois se falaram por um curto período de tempo no telefone. Brian disse que estava animado para a viagem com ela e falou que iria curtir um pouco a noite e depois iria embora. Ela disse a ele que também estava empolgada para a viagem e que o veria amanhã. Ainda falou para ele se cuidar. Ele disse a ela que iria fazer um pub crawl com seu amigo e iria descansar. Pub crawl é algo quando você passa de bar em bar próximos e toma pelo menos uma bebida em cada lugar, algo que é meio um hábito de turistas. Após algumas paradas em alguns bares, Brian e seu amigo Florence encontraram uma amiga chamada Meredith Red, e logo os três voltaram ao Unglitune Pub. Esse pub era localizado no 2º andar do prédio. Ele frequentemente era frequentado pelos jovens da faculdade, e era sempre muito movimentado. O lugar possuía apenas uma entrada e saída na parte de baixo para os clientes. Havia uma câmera de segurança em frente à escada rolante que se dirige à segunda parte. Já era quase 1h30 e o pub fechava às 2. Podemos ver as imagens dos três subindo as escadas rolantes para entrar. Porém, ao chegarem lá, eles acabam se separando, pois Brian disse que queria falar com o pessoal da banda e que iria esperar eles tocarem a última música. Eles então combinaram de se encontrar na frente do bar, pois já iria fechar. Aqui também podemos ver na câmera, a 1h55, Brian conversando com 2 meninas rapidamente, e depois sai das vistas das câmeras. Às 2 horas, o bar estava fechando quando Florence e Meredith o procuraram para sair, porém não o encontraram, e o esperaram na frente do bar, posto que era a única saída e iriam se encontrar ali. Às 2h09, também podemos ver as imagens de Florence e Meredith descendo as escadas rolantes para sair. Ao ficarem na porta esperando Brian, todos os clientes saíram,
porém Brian não apareceu. Eles tentaram ligar para ele, mas ele não atendia. Sem explicação, Brian Sheffer havia sumido. Os dois amigos presumiram que ele já havia ido embora, então resolveram ir para casa também. No dia seguinte, sábado, Alex tentou ligar para ele, mas caía em caixa postal. Seu pai também tentou fazer ligação e acontecia logo o mesmo. Alex então chegou à casa de Brian e não o encontrou, porém resolveu esperar lá. No outro dia, o irmão de Brian vai até sua casa, pois ele e seu pai não estão conseguindo contato com o mesmo. Porém, ao chegar em seu apartamento, seu irmão encontra Alex o esperando lá dentro. Na segunda-feira, Alex ainda chegou a ir para o aeroporto, pois era o dia da viagem. Ela achou que ele iria encontrá-la lá, porém isso não aconteceu. Após quase 48 horas, todos foram à polícia e Brian acabou sendo dado como desaparecido. A polícia então começou a investigar o que havia acontecido. Eles falaram com amigos e familiares e também foram até o pub para investigar. Após horas de análises no pub, com cães farejadores, eles resolveram vasculhar os lixões de descartes e também os esgotos, mas nada havia sido encontrado. A última imagem que tinham dele na câmera de segurança era na escada rolante onde falava com as duas mulheres antes de sair das imagens. Porém, não há nenhuma imagem dele saindo do bar, o que era estranho, sendo que só havia aquela saída. Também havia uma saída para funcionários e uma saída de emergência, porém todas haviam câmeras de segurança e nenhuma foram vistas Brian. A polícia ofereceu a quantia de $2.000 para qualquer pista sobre o caso, ou informações para ajudar. No início da investigação, levantaram a hipótese de Brian ter pulado uma das janelas do pub, porém todos que foram interrogados disseram não ter visto nada desse tipo. Além das janelas, seria em torno de 6 metros de altura. A polícia também identificou as duas mulheres com quem ele conversava na filmagem. Elas eram duas colegas de classe. Segundo seus relatos, elas falaram que conversaram brevemente sobre as férias e depois se despediram. Ao irem na casa de Brian para investigar, viram que estava tudo normal como ele havia deixado, inclusive documentos importantes dele, e seu carro estava na garagem onde ele sempre deixava. Depois disso, a polícia solicitou as câmeras dos bares ao redor por onde ele havia passado, porém nada foi encontrado sobre ele. Começaram a suspeitar de um possível sequestro, mas como ele não foi visto saindo nem sozinho e nem com ninguém pelas câmeras, acharam que não seria isso que aconteceu. O que reforçou foi não ter nenhum contato com a família de tentativa de resgate. Logo descartaram essa hipótese. Aqueles que viram Brian naquela noite, incluindo seu pai, foram convidados a fazer testes no detector de mentiras. Ele e Meredith passaram no deles, assim como supostamente todos os outros, enquanto Florence recusou a fazer o teste e disse que a partir dali, quaisquer coisas a falar com ele seria resolvida com seu advogado. Ao ser questionado por que não queria fazer o teste, seu advogado afirmou que ele não fez por sua recomendação e, ao mesmo tempo, acabou dizendo que ele não teria nada de novo a declarar, afirmando que estavam muito preocupados com isso, ao invés de focar no caso, e não fazer o teste era o direito de qualquer americano. Não houve mais investigações em cima de Florence, pois não havia nada que o incriminasse, apenas uma recusão de fazer o teste. Após dias de investigações, foi concluído que Brian não saiu do bar pelas escadas, usando a porta de saída e entrada. Para ver se ele não havia sido morto no local, e tendo seu corpo escondido em algum lugar, a polícia voltou ao pub e vasculhou tudo, olhando todos os cômodos, armários e freezers. Mas novamente nada foi encontrado. Era como se Brian não existisse e nunca tivesse ido nesse lugar. Depois de um mês de seu desaparecimento, a casa de Brian acaba sendo arrombada. A polícia investigou e percebeu que faltavam muitas coisas. Porém, Alex confirmou que nada roubado eram coisas importantes, nada de crucial para a investigação. Logo viram que havia sido apenas um roubo comum pelo abandono da casa. Em junho, a banda Pearl Jam fez um show em Cincinnati. O vocalista Ed Vedder separou um tempo entre as canções para pedir dicas sobre o desaparecimento de Brian, mas nenhuma delas foi útil. Possíveis avistamentos em Michigan, Texas e até a Suécia foram investigados. Infelizmente, 2 anos após o desaparecimento de Brian, durante uma forte tempestade de vento, seu pai, Randy Sheffer, estava no quintal de sua casa em Baltimore, limpando entulhos, quando um galho de uma árvore próxima o atingiu fatalmente. Os vizinhos encontraram seu corpo na manhã seguinte e chamaram a polícia. Brian até hoje continua desaparecido, e diversas teorias surgiram durante esses anos. Uma delas
é que Brian foi embora por conta própria e nunca mais voltou, pois ele ainda estava depressivo por conta de ter perdido sua mãe. E para sair do bar na escada rolante sem ser visto, ele trocou de roupa e não foi reconhecido na câmera. Porém, sua conta bancária nunca foi mexida após seu sumiço. Outra teoria é que algo aconteceu no bar e Brian acabou falecendo, posto que a equipe do bar o tirou pela saída de emergência e sumiu com o corpo com medo de ações judiciais. Essa teoria é reforçada sempre, posto que ele não foi visto pelas câmeras saindo do bar. O caso ainda permanece sem conclusão até os dias atuais. Esperamos mais tarde saber o que realmente aconteceu com Brian naquela noite. Esse foi o caso estranho de Brian Shaffer. Mas queremos saber de você. O que acha que aconteceu? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.